Olá, eu sou a Mila Guiar e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai mergulhar em um caso que mistura boneca possuída, investigadores paranormais e uma convenção cheia de mistérios, e um final que deixou todo mundo de cabelo, hein? Sim, eu estou falando de Dan Riviera, o cara conhecido como protetor oficial da boneca Annabelle. E se você acha que já ouviu de tudo sobre a Annabelle, espere só para ver o que rolou com o Dan e a história é totalmente surreal. Tudo começa no final da década de 1960. Uma jovem chamada Dana, estudante de enfermagem, ganhou um presente de aniversário de sua uma boneca usada, daquelas bem clássicas de época. Ela era de pano, bochechinhas rosadas, cabelinho de lã e aquele sorrisinho costurado bem inocente, sabe? Essa boneca era uma Ivagarian, super popular na época. Donna morava com a sua colega de quarto, Angie, também estudante de enfermagem. No começo, a boneca era só um presente de decoração, bonita, simpática e sentadinha num cantinho. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer. As duas começaram a notar que a boneca mudava de posição sozinha. Dona colocava ela sentada na cama, mas quando elas voltavam, ela estava no sofá. Às vezes parecia que ela tinha mudado os braços e tinha girado até a cabeça. Até aí, elas achavam que estavam ficando paranoicas, cansadas por causa do trabalho e estudo. Mas os eventos começaram a se intensificar. Bilhetes começaram a aparecer pela casa em papel de pergaminho, escritos: "Me ajude, fique comigo". Detalhe bizarro: ninguém tinha papel de pergaminho dentro de casa. Um amigo das garotas, chamado Lu, que alguns dizem que era namorado de Andy, também começou a se incomodar com a boneca. Ele dizia sentir algo ruim, uma sensação estranha quando estava perto dela. Um dia, Lu acordou de um pesadelo jurando que Annabelle tinha subido em seu peito e tentado rasgá-la. Então, quando ele acordou pela manhã, viu que os arranhas realmente estavam em seu peito, que sumiram misteriosamente 2 dias depois. Lu jurava que a boneca tinha alguma coisa nela. Assustadas, Donna e Andy decidiram chamar uma médium. A médium, ao entrar na casa, tentou se conectar com o espírito da boneca. Disse que era o espírito de uma menina chamada Annabelle Hinks, que estaria morando lá dentro. A história contada foi que Annabelle era uma garotinha que havia morrido ali nas redondezas do prédio, e que o espírito teria se afeiçoado a ela. Comovidas, as duas decidiram adotar a boneca espiritualmente, tomando-a como uma criança de verdade. Foi aí que tudo começou a desandar. As atividades começaram a ficar mais intensas. Objetos se movendo sozinhos, batidas, sensação de alguém estar observando. Lu teve mais pesadelos, sempre envolvendo Annabelle. Foi então que Donna entrou em contato com um padre psicopata, que por sua vez entrou em contato com Ed e Lorraine Warren, os demonologistas recomendados que já haviam investigado os casos sobrenaturais. Assim que Lorraine entrou na casa, já disse: essa boneca não está possuída por uma criança, ela está com algo demoníaco. Ou seja, não era um espírito de Annabelle Hinks, e sim algo demoníaco estava se passando por uma criança para ganhar a confiança e possuir um hospedeiro humano, no caso, uma das meninas. Os Warren realizaram o exorcismo no apartamento e decidiram levar a boneca com eles para que esse mal não atrapalhasse. Mas até a viagem de carro com Annabelle foi intensa. Freios falhando, direção travando e só por várias orações que o trajeto foi completado. Depois de tudo isso, Annabelle foi colocada em uma vitrine de vidro selada com orações e símbolos sagrados no museu chamado Oculto dos Warren. Até que em 2019, Lorraine Warren faleceu. Ela já estava viúva há alguns anos, mas mesmo assim ainda cuidava do famoso museu com seus objetos sobrenaturais, incluindo Annabelle, a boneca mais temida do planeta. Com a morte de Lorraine, quem assumiu tudo foi o seu genro Tony, casado com a filha dos Warren. Só que Tony tinha uma visão totalmente diferente. Enquanto os Warrens mantinham os objetos dentro de casa, longe dos olhos de curiosos, Tony queria expandir o legado. Criou eventos itinerantes, as chamadas The Devil on the Room, onde vários objetos assombrados, inclusive Annabelle, eram levados para diferentes cidades dos Estados Unidos, locais com energias místicas como Nova Orleans e Salem. As exposições eram um sucesso e todos os ingressos esgotavam. Teve evento com mais de 1.000 pessoas querendo ver de perto Annabelle e outros artefatos.
Mas nem todo mundo estava confortável com tudo aquilo que estava acontecendo. Quem cuidava diretamente de Annabelle era Dan Rivera, pupilo de Lorraine, membro da NRPR, Sociedade Psíquica de Nova Inglaterra, conhecido como um protetor oficial da boneca. Dan sempre dizia que Annabelle não deveria sair de sua caixa. Tudo que ele aprendeu com Lorraine ia contra todo esse tipo de exposição pública. Mas como Tony estava no comando, ele tinha que seguir as ordens. Mesmo assim, Dan fazia tudo com extremo cuidado. As orações, presenças de padres e preparação mental e energética para o cuidado de Annabelle. Ele sabia com o que estava lidando. Ele sempre alertava: você não deve tocar na boneca se estiver com pensamentos ruins ou vulnerável espiritualmente. Isso pode abrir portas. Certo dia, do nada, começaram a pipocar nas redes sociais notícias dizendo que Annabelle havia escapado do museu. E é claro, o caos se instaurou. Teve sites dizendo que ela sumiu misteriosamente e gente jurando que viu uma boneca andando por aí. Mas é claro que tudo isso só começou porque alguns seguidores mais atentos perceberam que em algumas exposições Annabelle não estava lá. Ela simplesmente não quis aparecer no evento. E como os ingressos já haviam sido vendidos prometendo a presença dela, isso chamou muito a atenção. Começou a surgir essa teoria de que ela havia desaparecido. E foi o próprio Dan Rivera, ainda vivo na época, que explicou a situação. Ele explicou que Annabelle não desapareceu. Ela apenas foi levada de volta para o museu para descansar e realizar uma manutenção. Segundo ele, era necessário trocar a caixa de transporte, fazer um tipo de reforço energético e uma reposição simbólica de selos de proteção. E que, além disso, houve cidades onde o prefeito não autorizou a presença da boneca, por considerar um item perigoso demais. Mas no dia 14 de julho de 2025, durante uma das edições da exposição The Devil on the Run, em Gettysburg, em Pensilvânia, tudo mudou. Dan estava hospedado em um hotel da cidade, se preparando para mais um evento como sempre. Todos os ingressos estavam esgotados como sempre. E era mais um daqueles dias agitados, cheios de público e energia e expectativa. Só que naquela manhã, Dan não apareceu. A equipe estranhou, bateram na porta e nada dele responder. Chamaram por ajuda e, ao entrarem no quarto, encontraram Dan deitado na cama, em silêncio e totalmente imóvel. Infelizmente, Dan estava sem vida. De acordo com o que foi divulgado pelas autoridades, não havia sinais de violência, marcas de agressão e não tinha nenhum tipo de bagunça dentro do quarto. A porta não foi forçada e nada estava fora do lugar. Tudo estava calmo demais. A suspeita inicial foi causa natural, talvez um ataque cardíaco fulminante. Mas como o caso ainda está sob análise, o laudo oficial pode demorar alguns meses. E foi aí que começaram alguns boatos. Algumas pessoas, principalmente nas redes sociais, começaram a dizer que Annabelle estava dentro do quarto e que Dan havia falecido porque moveu a boneca ou porque quebrou alguma regra espiritual, mas a própria polícia afirmou: a boneca não estava no local e nenhum objeto do museu foi encontrado no quarto dele. E é importante deixar claro, porque sim, a história de Annabelle é cercada de mistério. E Dan acreditava profundamente em todos os riscos. Ele mesmo dizia que mexer em certos objetos exige preparação espiritual, mas também é verdade que Dan tinha uma vida cheia de pressão, responsabilidade e muito envolvimento emocional com tudo aquilo. Ele vinha enfrentando problemas com insônia, revelava sonhos estranhos e talvez carregasse um certo peso psicológico por tudo aquilo que sabia e acreditava. No fim das contas, só uma coisa é certa: Dan Rivera era um homem respeitado, dedicado e muito estudioso. E a sua morte repentina, no auge de toda a sua experiência, nos deixa com muitas perguntas e quase sem nenhuma resposta. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam de curtir, compartilhar, me seguir e ativar o sininho. Até o próximo.